E assim, o Dan ele fez uma pergunta que foram três em uma, né? E eu queria seguir mais ou menos nessa mesma linha de tentar fazer uma três em uma também, porque o nosso tempo é curto, e aí você acaba desenvolvendo em cima delas. Mas assim, nos últimos 10 anos, nós tivemos três reformas que mudaram também estruturalmente como funciona o nosso país. E o curioso é que quando você para pensar nelas, elas estão tocando justamente cada uma delas em cada período da vida do trabalhador brasileiro. Então a gente teve a reforma do ensino médio, que veio e agora a gente está vendo após alguns anos como que ela está funcionando na prática com essa... Assim, existe muito aquele discurso de marxismo cultural, mas a gente vê que a reforma do ensino médio é justamente a liberalização cultural da nossa educação, né? Onde as pessoas são retiradas o direito de estudar, de aprender, de ter um pensamento crítico e querem transformar, como eles mesmos falam, né? Acho até interessante a gente puxar para a gente esses jargões, né? Querem transformar as nossas crianças, né? Simplesmente em máquinas de trabalhar sem pensar. Aí a gente teve também a reforma trabalhista, né? Que a gente viu também nos últimos anos como é que está o número de pessoas com trabalhos precarizados, sem conseguir segurança no trabalho, sem conseguir fazer um planejamento de vida. E também a terceira reforma, que fecha o ciclo, né? Ali, o desenvolvimento no ensino médio, o trabalho, a trabalhista ao longo da vida, e depois a da aposentadoria também, né? Que é a reforma da Previdência, em que as pessoas que já têm mais idade, que estavam com uma perspectiva de se aposentar nos próximos anos, acabaram tendo que prorrogar isso, né, por mais tantos anos, pessoas que já trabalharam por 30, 40 anos e ainda não têm esse direito que é se aposentar, e também os jovens, né, que o Brasil hoje é um país em que o jovem não tem perspectiva. E eu acredito que grande parte disso é por causa dessas três reformas. Então, assim, eu, enquanto jovem, não tão jovem, mas jovem também ainda, com meus 26 anos, mas assim, não estou entrando no mercado de trabalho, já estou há algum tempo, É um jovem. é um jovem, mas assim, só querendo dizer que tem gente que tá entrando no mercado agora, né? Eu já tô há algum tempo e não tenho essa perspectiva de me aposentar. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas três reformas, como que elas têm atrasado o nosso país e como que a gente faz para dar um contra-ataque nelas, né? Pra gente ter uma perspectiva de vida. Beleza, ótima pergunta. Olha, primeiro foi um desastre, né? Para a classe trabalhadora, para o povo pobre desse Brasil, desastres essas contra-reformas. Né? Não dá nem para dizer que elas são reformas, Exato. porque reforma é coisa boa, né, gente? Lembrar isso, porque eles usam esses termos, fazer uma reforma. Aí o que a gente tem na nossa cabeça? Quando vai fazer uma reforma na nossa casa? Que maravilha, né? Coisa boa, vai melhorar, vai arrumar lá a parede, vai melhorar o banheiro, né? Pô, reforma é um negócio maravilhoso. Vou fazer uma reforma no meu quarto. Isso são contra-reformas, né? Porque elas não são para melhorar a vida do... Vou dar um exemplo da reforma trabalhista e da Previdência. O discurso da reforma da trabalhista, primeiro ainda no governo Temer, 2016, 2017, a reforma trabalhista, o discurso é que ia gerar emprego, tirando direito. Imagina um negócio desse. Você tira direito e fala que vai gerar emprego. Tira direitos históricos. O que foi a reforma trabalhista? Ela é, na prática, para acabar com o vínculo empregatício, conquistas históricas, que ainda é um problema, se você for olhar, porque a gente ainda é explorado, mas pelo menos com direitos, né? Porque direito a férias, fundo de garantia, licença maternidade, né? Descanso remunerado, são conquistas da classe trabalhadora ao longo de décadas de luta, né? E acabaram praticamente com isso. Como que é um dos resultados dessa reforma trabalhista e depois da Previdência, porque o Bolsonaro entra e fala, olha, não gerou emprego, mas calma, tem que tirar outro direito, tem que acabar com o direito da aposentadoria, vamos fazer a reforma da Previdência, que aí agora vai gerar emprego. Qual foi o resultado? Um dos piores índices de desemprego da nossa história. E de E um subemprego exemplo, também, né, Léo? De subemprego pra caramba também, né? sim, e eu vou dar um exemplo. No Nordeste hoje, os 9 estados do Nordeste, tem mais gente vivendo de Auxílio Brasil do que com carteira assinada. Só tragédia. Nossa. Esse é um dos resultados. Né? Em mais 4 estados no norte do Brasil funciona assim. Né? Os índices, assim, as condições de trabalho das pessoas. É normal um trabalhador hoje
né? Por exemplo, um trabalhador em aplicativos, um entregador, ele ter jornadas de trabalho semelhantes à do século XIX, de 14, 15, 16 horas de jornada de trabalho. Nós lutamos para ter uma CLT que consolidou 8 horas de trabalho. Então vejam que retrocesso. Isso são um dos maiores absurdos. Quem perdeu com isso somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. E é mentira que tinha que fazer isso, ou era isso, ou emprego, porque gerou desemprego. Sim. Gerou condições muito piores para o nosso povo. Então, das grandes medidas também que nós defendemos é a revogação dessas reformas. E eu vou incluir o ensino médio porque a reforma do ensino médio, a contra-reforma do ensino médio, foi no fundamental para fazer esse tipo de mão de obra que não contesta. Não, acabar com áreas de humanas na formação das pessoas ainda no ensino médio e voltar só para mão de obra barata, porque é isso que eles querem fazer, né? Então, nós consideramos que essas medidas têm que ser revogadas e tem mecanismos para fazer isso que não dependam só do Congresso Nacional, do Centrão, porque as pessoas podem falar, mas foi aprovado pelo Congresso Nacional, e como é que nós vamos mudar? Convocando um referendo revogatório, sabe? Está previsto na Constituição. E é o quê? É chamar o povo para votar aquilo que eu falei. Não pode ser só de 2 em 2 anos, o uso da urna eletrônica não, tem que usar. E isso é alargar a democracia, isso é começar um processo de democracia direta. E eu estou dando esse exemplo aqui, porque o que é mais democrático? 513 deputados e alguns senadores e meia dúzia de tecnocratas ficar mandando neles, na maioria deles, para aprovar a lei contra o povo, ou convocar 157 milhões de eleitores e eleitoras para tomar decisão. Eu acho que é a segunda opção. Convocar o povo para decidir sobre essas medidas. E o que é importante ressaltar? Que as pesquisas não são retratos efetivos da realidade, mas nos ajudam a raciocinar. Inclusive pesquisas que foram encomendadas pelos próprios bancos. Então vejo que elas são insuspeitas, né? Várias delas mostram que a maioria do nosso povo é contra as políticas neoliberais, as chamadas políticas neoliberais. O que é isso? Foram aprovadas nesses últimos anos de falar que o Estado tem que ser mínimo, sabe? Que tem que acabar com as mamatas que o povo... Eles falam isso, que o povo tinha mamata. E, na verdade, o que é o neoliberal? Ele fala que o Estado tem que ser mínimo, é mínimo para o povo, porque para eles é máximo. Eles mamam e muito nas tetas do Estado, eles é que mamam, inclusive. Não tem nenhuma grande empresa, eu também desafio qualquer um me apresentar, uma grande empresa nesse mundo, e em especial nesse Brasil, que fica muito rica sem depender do Estado. Ela sozinha, sem ter recebido altos financiamentos de um BNDES da vida, sem receber dinheiro público, sabe? Sem ser salva quando está quase quebrando, como foi o PROER, que foi um salvamento de banco ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Bancos que estavam quebrando, eles foram lá e deram bilhões para os bancos não quebrar. E isso veio acontecendo na história. Não é à toa que uma das propostas nossas é estatizar os bancos. Porque para quê? Se eles ficam recebendo dinheiro público, para que precisa de banco privado? Acaba com o banco privado, tem o Banco do Brasil, a Caixa acabou. É isso que tem que fazer. Então, é muito importante eu falando isso aqui, porque é para a gente refletir, sabe? E essas medidas, revogá-las e fazer aí uma reforma trabalhista de verdade no Brasil, que também não é voltar para o que era. Sim. O que nós precisamos fazer? Em vez de aumentar a jornada de trabalho como fizeram, reduzir a jornada de trabalho. Redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Isso é uma forma de gerar emprego no Brasil. As centrais sindicais, eu sempre ouvi a classe trabalhadora. Os sindicatos mais sérios desse Brasil, as centrais sindicais formularam. Eles têm proposta concreta para a redução da jornada de trabalho, mostrando por A mais B como faz. Sabe, existe a contraproposta também, né? Que a classe trabalhadora, e outra, pegar o que tem de avançado no mundo. Na Espanha se aprovou uma legislação que as mulheres em ciclo menstrual possam ficar em casa. Muito foda. Que trabalho. Né? E se elas têm comprovação médica que mostram que elas têm muito problema com cólica, né? Problemas variados em relação ao seu ciclo menstrual, tem direito à remuneração e está em casa.
Por que não? Isso é um tipo de política. A licença maternidade, ela tem que ser voltada também. Porque, e não pode ser uma semana, né? E como você vai fazer a questão dos cuidados de uma reforma, de um tipo de reforma trabalhista que prioriza a classe trabalhadora e o povo? Tudo isso tem que estar nessa discussão que nós estamos fazendo. E, por fim, nós temos uma proposta imediata, né, para o mundo do trabalho, para o conjunto da classe trabalhadora, que é aumentar o salário mínimo em 100%. Isso é um tipo de política que já foi feita na história do Brasil, essa sim, né? Governo de Getúlio Vargas, no caso, era ministro do Trabalho, era o João Goulart, que depois virou presidente e foi deposto no golpe de 64. Ele, enquanto ministro, teve uma medida que eles fizeram, que foi aumentar o salário mínimo em 100%. Depois disso, jamais foi feito de novo. Então, nós achamos que essa é uma grande medida a ser feita, porque ela vai criar melhores condições para a classe trabalhadora viver. E quando você aumenta os salários, você cria as condições com essas várias medidas que nós falamos, você movimenta a economia e vai fazer com que as pessoas possam comprar mais, consumir mais, de forma saudável, né, ter acesso a melhorar suas vidas, e isso vai mexer com a economia por completo e melhorar as condições de vida do conjunto dos brasileiros e brasileiras. É o que a gente está propondo fazer. Esse tipo de enfrentamento, né, é tirar de onde? Dos muito ricos desse país. Isso é necessário ser feito. Não esquece de deixar o like, um comentário para fortalecer a gente no engajamento, se inscreve no canal, ativa o sino e segue a gente lá nas redes sociais para acompanhar as novidades de sempre. Fechou? Tamo junto. Beijos na banguela.